Sophie Vogt, nascida 15 de maio de 1964, escritora independente. Essa é a nossa convidada de hoje para o canal Literatura Ativa. Sejam todos muito bem-vindos. Sophie Vogt, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Ativa. É um prazer ter você essa noite conosco. Eu fico muito agradecido por ter aceitado o convite e vamos começar o nosso bate-papo. Sophie, Boa noite, eu que agradeço nada que isso. o convite. Sophie, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Como foi o início da sua trajetória no meio literário? Então, foi meio conturbado, porque assim, desde pequena eu gosto de escrever, né? Eu já fazia teatrinho com os meus amigos. Na adolescência eu gostava muito de escrever poema, até publiquei depois de mais de 20 anos, né, minhas poesias que eu fiz na adolescência. Só que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu acabei me distanciando um pouco da literatura, da escrita, né? Só que eu acabei ficando doente, né? E nessa que eu fiquei doente, em casa eu comecei a fazer um diário. E aí eu acho que escrever nesse diário que despertou de novo aquela escritora que já tinha em mim, e aí eu voltei a escrever. Aí foi onde eu consegui publicar o meu primeiro romance, que é A Vida para Ser Vivida. Que legal, então você já tinha uma certa ligação com a literatura de antes, só que devido ao seu trabalho você teve de dar uma afastada, mas graças a Deus você retornou pro meio literário. Sim. E me diz uma coisa, suas bases de inspiração, como que ela se formou? Conta pra gente. Você fala para escrever os livros? Isso, o que te inspira? Quais são suas bases literárias? Então, na verdade, assim, as poesias eu me inspirava em coisas da minha vida pessoal, como também de observação de pessoas que eu conhecia, filmes, livros, né, várias coisas que inspiravam. O meu livro A Vida é para Ser Vivida, eu me inspirei um pouco na minha história, né, porque eu falo sobre depressão e essas coisas, né, e aí eu me inspirei na minha história e das pessoas que eu conheci nessa trajetória, né, do tratamento, as pessoas que eu conheci nos grupos, né, e tudo mais. E em questão, assim, de leitura, eu sou bem eclética. Eu gosto de ler vários tipos. Eu leio romance, eu leio livro espírita, eu leio várias coisas, assim, não tem uma coisa muito específica. Mas uma autora que eu sempre gostei muito é a Zíbia Gasparetto, que é romance espírita, e assim, eu gosto muito, sempre tem uma mensagem muito, muito legal. É uma pegada muito boa. É bom você ter essa visão eclética, tá assim, vendo a literatura de vários pontos de vista, isso é muito importante. Isso é bem legal. Agora, quando você está escrevendo, você predefine a quantidade de capítulos que você vai fazer naquele dia, palavras, caracteres, como você organiza a sua metodologia de escrita? Na verdade, eu sou meio desorganizada nesse sentido. Eu já tentei fazer roteiro, né, do que eu vou escrever, mas aí na hora que eu vou escrever, eu saio totalmente do roteiro, então para mim não funciona. Não funciona. Eu vou escrevendo conforme vai vindo a inspiração, e eu também não me forço, né? Tanto que eu tô com um livro aí que tá travado, não consigo ir para frente. Mas eu prefiro esperar um pouco para ver se a inspiração vem, lendo outros livros e tudo, porque eu não quero ficar enrolando também as pessoas falarem que o livro está cansativo, né? É, Mas é mais ou menos isso. Conforme vem a inspiração, eu escrevo. tá certo. É bom você manter uma narrativa, não que entregue tudo, mas que seja fluente sem demorar a entregar. Isso também é muito Isso. interessante, muito importante. Mas assim, fora das poesias, existe algum outro gênero que você gosta de escrever, assim, de abordar? Eu gosto muito de romance, Uhum. né? E romance, quando eu digo não só romance assim, de casal e tudo, né? Mas o romance no sentido de tipo de escrita mesmo, né? Que nem esse meu livro A Vida é para Ser Vivida, eu abordo vários temas nele. Eu falo sobre depressão, sobre tentativa de suicídio, eu falo sobre abuso de drogas. E nesse meio também tem romance, tem namoro, né? Tem casamento, enfim, tem tudo ali no meio.
E eu gosto de livro assim, que não fica numa mesmice só, Uhum. sabe? Eu gosto de livro que abrange assim um pouco mais de assunto. Eu tenho lido bastante livro de autor independente agora, porque eu não conhecia, na verdade, essa parte da literatura. Eu só Uhum. fui depois que eu publiquei o meu livro que eu comecei a ter contato com outros escritores. E agora eu estou gostando bastante. Eu leio, faço bastante leitura coletiva, tudo, e estou gostando bastante de conhecer outros escritores também. Essa pegada dos escritores independentes é uma visão muito assim abordada hoje em dia, porque a dificuldade imposta pelas editoras não teve como segurar. Infelizmente, no nosso país não tem muita expectativa editorial, né? O nosso país tá assim um pouco esquecido na matéria literária. Só que é bom você, nesse meio literário independente tem vários artistas, né? Escritores que têm potencial, são joias que estão sendo lapidadas. Você tá podendo presenciar isso. E nas suas escritas, o que, que não pode faltar? Que tipo de gostinho assim, romântico, teor mais ou menos alto moderado, puxado assim pro hot, não? Explica um pouco pra gente como que é a sua Né? metodologia. Hot pra mim não funciona muito, não. Não gosto. Na verdade, hot eu não gosto nem muito de ler, pra falar a verdade. Uhum, Mas, assim, eu gosto. Bom, os meus personagens não morrem. uhum, Eu não gosto de livro que o personagem morre muito triste, então os meus não morrem. Eu gosto de final assim que ou traga alguma coisa assim de aprendizado, né? uhum. Ou ele termine feliz. Eu acho que o fato de trazer o aprendizado também é terminar feliz, né? Mas isso de sair matando todo mundo, essas coisas assim, eu não curto muito não nas minhas histórias. Mas eu gosto muito de romance também, então sempre tem um namorinho, alguma coisinha. Ah, tem que ter, não pode faltar. Mesmo porque negócio de. Você tá desenvolvendo aquele personagem, aí de repente, pum, vai lá e mata o cara. Fica esquisito, fica chato mesmo. Assim, fica triste, né? Uma É. vez eu estava vendo uma live de um escritor que escreve terror, e aí ele falou que quando ele. Eu não me lembro o nome do escritor agora. Ele falou que quando ele percebe que estão gostando de algum personagem da história, ele vai lá e mata Ele ele. vai lá e mata, tá vendo? Eu falei que horrível. Um convidado nosso que ele é bem nesse perfil aí, né? Se foi o segundo convidado, se não me falha a memória. É, agora outro tipo de pergunta que eu quero te fazer aqui. A sua primeira obra, você demorou quanto tempo assim para concluir ela? Desenvolvimento, correção, analítica, né? Aquela segundo olhar, ver se é aquilo mesmo. Você demorou quanto tempo para produzir esse conteúdo? Bom, eu vou falar do livro do romance, né? Uhum. Porque as poesias eu escrevi quando eu era adolescente, e aí quando eu vinha publicar o livro, eu descobri essa parte da publicação independente, acabei publicando também as minhas poesias. Mas o romance, assim, a escrita demorou em média 1 ano, mais ou menos. E aí depois foi correr atrás de fazer revisão e assim, eu mesma que fiz tudo, eu fiz capa, eu fiz diagramação, eu tive que aprender a fazer tudo isso porque eu não sabia, né? Uhum. Aí como eu estava em casa, eu aproveitei para aprender tudo isso e hoje também é bom porque hoje é o meu trabalho, né? Hoje eu trabalho com revisão, diagramação, capa. Eu aprendi tudo fazendo primeiro o meu livro, né? Então, assim, entre começar a escrever e ter a publicação foi mais ou menos uns 2 anos. Uhum. O que demorou um pouquinho mais é porque, como eu queria que a minha irmã lesse também, porque assim, por mais que eu faça revisão, sempre ter um olhar de outra Escapa, pessoa é bom, escapa. né? E aí, como ela estava com filho pequeno, tudo, ela não estava tendo muito tempo, então acabou que atrasou um pouquinho, mas foi mais ou menos essa média de tempo mesmo. É, né? Entendi. É, você ter essa visão, essa oportunidade de outra pessoa lendo o seu trabalho, uma pessoa que não seja você, te proporciona uma correção melhor sobre aquela colocação que você pode colocar, que quer fazer, né? E a reação de outra pessoa que não seja você, porque assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever, pra mim tava tudo ótimo, mas não precisava trocar nada. Aí quando as pessoas foram lendo, ó, isso aqui, pô, tem que dar uma trocadinha nisso aqui pra chegar ao objetivo. E depois você cai na consciência que realmente tem um fundo de verdade nisso. Agora, você. Como foi que você descobriu o dom da escrita? Foi. Explica melhor pra gente. Foi logo assim na sua juventude, né? Mas antes disso, você já tinha intenção de escrever?
Então, gostar de escrever eu sempre gostei, Uhum, né? Desde de criança, mas eu nunca pensei em ser, assim, de viver da escrita, né? uhum, Nunca pensei em ser escritora. Até porque, né, no tempo que eu comecei a escrever era muito difícil. Hoje tem as plataformas que fazem publicação independente, mas quando eu era mais nova não tinha. Ou se tinha eu não conhecia, mas eu acho que não tinha não. Então nunca foi assim, o meu sonho a princípio, né? Eu achava que não era meu sonho, mas depois eu descobri que era. uhum. Então, na verdade, eu nunca tinha pensado, planejado ser, assim, viver da escrita. Mas gostar de escrever eu sempre gostei. É, né? Mas assim, já que você tocou nesse ponto, eu vou te fazer essa pergunta. É, assim, desde quando você começou até agora, qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio, ai, eu não sei. Talvez esses livros que ficam meio travado, né? Às vezes eu fico meio chateada porque eu quero, que nem esse livro que se chama, né, Seria Caso ou Destino, ele tá no finalzinho e eu não consigo finalizar. Puxa vida. Então, às vezes tem essa dificuldade de, né, o bloqueio, né, que eles falam. O bloqueio literário, isso é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Você fica travado ali, estagnado ali, querendo resolver aquele impasse, ele não consegue desenvolver de jeito nenhum, mas isso vai passar, se Deus quiser. É... Vai sim. Bom, agora vamos para a parte do seu trabalho, do seu desenvolvimento. No mercado editorial, você tem visto crescimento, assim, área de correção, diagramação, todo o processo editorial, você tem visto que há possibilidade de viver só desse tipo de trabalho? Olha, eu vejo que tem pessoas que já conseguem viver de escrita, mas assim, não é uma coisa que é tão fácil aqui no Brasil, né? E pelo que eu percebo, tem certos nichos que são, né? As pessoas gostam muito ou de livros que ensinam a fazer as coisas, né? Uhum. Ou então de hot também, eu sei que é uma pegada que o pessoal gosta muito, mas eu não gosto. Mas eu vejo que tem alguns livros que as pessoas elas curtem mais e aí é onde tem mais venda. Mas eu acho que é um mercado que está em crescimento no Brasil. Eu acho que hoje está tendo um incentivo um pouco melhor na literatura, até mesmo na parte da escola, né? Porque antigamente a gente só lia livro clássico, né? Machado de Assis, essas coisas assim, assim. Eu, sinceramente, eu acho muito chato. Então, assim, você pegar uma criança de 12, 13 anos, 14 e meter um Machado de Assis, essa criança vai falar, meu, não Vai quero desandar tudo, ler, não quero ler, né? chega. Imagina, ela vai achar que leitura é chato, Com né? certeza. Porque não foi apresentada da forma correta, né? Eu acho que hoje, eu vejo pela minha filha, né, na escola, os livros que eles dão para ela ler, eles pedem para ela ler, eu vejo que é uma coisa assim diferente, que estimula mesmo uma pessoa a ter vontade de ler. Então eu acho que isso é uma coisa que está em crescimento no Brasil e, se Deus quiser, vai ficar cada vez melhor. Uma pergunta extra. Você considera, assim, você disse que seu livro tem pegadas que tocam sobre o uso de drogas, suicídio. Você enquadraria ele como um livro altamente engatilhado? Sim, na verdade, quando eu escrevi, eu nem sabia que era esse negócio de gatilho. Aí eu mandei o meu livro para algumas pessoas, né, influencers, que lê e depois comenta, faz resenha e tal. E aí todas elas falavam que tinha gatilho. Aí eu falava, o que é esse negócio de gatilho? Aí depois que eu fui descobrir, mas tem sim. Essa parte de depressão, essa parte do suicídio, eu acho que são temas muito importantes de serem abordados nos dias de hoje, porque, infelizmente, são coisas que estão cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais jovens cometendo suicídio, e é muito triste isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que algumas pessoas não gostam, né, de ler, porque é um tema um pouco mais delicado. De qualquer forma, no meu livro eu procuro lidar de forma bem branda. Eu não levo assim uma coisa muito pesada no meu livro. Eu abordo os temas, mas de forma bem leve. De qualquer forma, tem esses gatilhos, né? É, eu acho bonito quando a pessoa consegue escrever momentos da vida que ela passou, consegue passar pro papel e não se sente assim tocado por aquela situação mais uma vez, entendeu? Não tem vergonha de falar que passou por isso,
e conseguiu superar, é sempre uma parte muito bonita da história da pessoa, entendeu? E infelizmente, conforme a depressão, já alguns estudos apontam que vai ser daqui a 2, 3 anos vai ser a taxa de mortalidade devido a causas depressivas vão ser muito alta. Então é, é muito importante, mas não deixa de ser importante a sua publicação, mesmo contendo gatilhos, né? Porque não são coisas ruins, são histórias, né? Que se passaram e que graças a Deus conseguiram ser superadas. É, deixa eu ver outra pergunta aqui. Assim, a vida é para ser vivida e poesias de um coração adolescente. O que você poderia, sem dar spoiler, o que você poderia contar para nós a respeito dessas duas obras? Só um pouquinho mais, sem soltar muito spoiler. Bom, o de poesias, como eu falei, são poesias que eu escrevi quando eu era adolescente ainda, né? E aí tem poesias de todo tipo, tem aquelas de romance, né? Aquela coisa de apaixonada, aquela coisa tipo já de revolta com o país e essas coisas. Então tem todo tipo. Na adolescência a gente passa por muitos sentimentos, né? Assim, e bem à flor da pele. Então tem esse tipo de poesia. São poemas curtos, não tenham poemas muito longos e a maioria é soneto, tudo, porque quando eu estava na escola, a professora tinha muito esse negócio de pedir para a gente fazer soneto, né? E aí por isso que no meu livro tem mais sonetos do que outros tipos de poema. E esse que é o de poesias. O A Vida é para Ser Vivida, bom, eu conto a história, né, de alguns adolescentes. Tem a Aline e o Gustavo, que são amigos. Esse Gustavo, ele começa o livro com depressão. A Aline, ela é filha de uma psiquiatra e ela quer ajudar o amigo. Né? E aí ela vai atrás de informação, ela procura ajudar ele, né? E aí os dois, assim, que já tinham uma amizade, ficaram mais amigos ainda, assim, e tal. E do mesmo jeito, a prima dela, no outro núcleo que eu conto, ela que faz a tentativa de suicídio, né? Porque ela perdeu a mãe dela com 6 anos, então ela começou a sofrer de depressão. E aí, quando ela estava com mais ou menos uns 16 anos, ela terminou com o namorado e tentou o suicídio. Então, eu abordo também essa parte. Ela fica internada no hospital, mas eu mostro a parte da superação. Eu acho que o que é mais importante é a gente citar o problema, né, mostrar que ele existe, mas também mostrar que existe superação, que existe salvação, né? Uhum. Não é uma coisa assim, é perdido, tá com depressão, não tem o que fazer. Não, tem tratamento. Então, o meu livro ele aborda muito isso também, a parte de tratamento, né, que é importante, que depressão é uma doença muito séria, porque ainda, infelizmente, tem pessoas que não entendem que a depressão é uma doença mental e que precisa de tratamento, né? Às vezes a pessoa acha que é frescura, Não. mas não é, né? Ninguém fica deitado na cama o dia inteiro porque não quer, né, fazer nada, porque realmente não consegue. É, Isso eu falo da pessoa que está com depressão, né? Não aquelas que são preguiçosinhas mesmo. é uma situação bem delicada. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Já pensou em passar, traduzir, né, essas duas obras para algum outro idioma? Olha, eu pretendo, Uhum. né, mais para frente, ver se eu consigo fazer para poder publicar para o restante do mundo também, né? Que eu Uhum. acho que quando o autor consegue isso, né, de expandir sua obra para outros países, que é onde realmente você tem o reconhecimento do seu trabalho, né? Então, mais para frente, eu pretendo, sim, se for possível, fazer a tradução dos meus livros e mandar para outros países. É, né? E como tem sido a repercussão, a recepção do público que tem lido eles dois? Tem sido boa? Tem sido assim mais ou menos? Eles têm ficado na dúvida? Como você define esse... Olha, as pessoas que entram em contato comigo, elas falam bem, elas gostam, né? Até estava falando numa outra live que, assim, né? Eu, como sou apaixonada por romance, sempre achei que o livro de romance ia fazer mais sucesso que o livro de poema, né? Mas eu não tinha como estar mais enganada que isso, né? Realmente o pessoal gosta muito de poema, então eu vejo que repercute muito o fato de ser poemas que eu escrevi na época da adolescência, então eu vejo que os adolescentes, como é que eles se veem ali no livro, né?
E as pessoas mais velhas, elas também recordam daquela nostalgia, né? Ah, minha adolescência. Então eu vejo que o pessoal gosta bastante desse de poema, né? E o outro também as pessoas gostam porque, como eu falei, eu abordo esses temas que são importantes, mas de forma leve e sempre mostrando que tem a superação e tudo mais. Então, acaba sendo um livro agradável de ler, né? Não é aquela coisa pesada, assim. Entendi. É, Você já desenvolveu algum outro trabalho assim nesse curto período que você tem assim escrito, né? Já primeiro, passou pela sua cabeça, já teve algum convite de produzir uma obra em conjunto com outro escritor? Na verdade, estou participando de uma antologia que se chama Uma Carta a Alguém, Não Importa Quem, que é onde eu mandei uma carta para uma pessoa que eu não conheço, e aí essa mesma pessoa respondeu a minha carta. E aí essas cartas de todos os autores que estão participando vão ser colocadas no livro, né? Então eu achei, assim, é bem legal isso de trazer de volta, né? Isso de enviar carta pelo correio, que não tem pessoas que nem sabem o que é, né? Porque isso é do meu tempo, mas eu sei que já faz muito tempo que ninguém usa mais esse método para mandar carta e tudo mais. Então eu achei bem legal. E uma vez também eu ia participar de uma antologia que era com suspense. Só que assim, eu nunca escrevi suspense. E aí eu falei, não, vou escrever. Só que aí eu comecei a escrever e aí eu vi que o meu começou a ficar mais longo do que podia ficar. Então eu deixei para outra hora. Eu falei, não, eu vou trabalhar nele e aí eu vou publicar ele independente mesmo. Não vou fazer como antologia. Você me fez lembrar de uma coisa, essa semana eu fui enviar uma premiação para um dos participantes, um dos escritores convidados. Aí eu lacrei o envelope e na hora de escrever eu falei, cara, eu não lembro mais como se escreve uma correspondência. Aí eu fui lá e Mas é, tive que procurar no Google. Ai, meu pai do céu. É... Sophie, deixa uma palavra de apoio para os novos escritores. O pessoal que está começando agora. bom, o que eu posso dizer para os novos escritores é que você sempre tem que acreditar no seu trabalho, né? Se você acredita no seu trabalho, você corre atrás, independente das negativas que você venha a ter na sua vida, né? Porque negativas a gente vai ter, tem muito mais não do que sim, mas a gente tem que correr atrás e sempre acreditar que é possível e que vai dar certo, né? E sempre ir em frente, nunca, né, a primeira pessoa que vem falar, eu não gostei do seu livro, a pessoa já desiste, já, né, fica, não, vai atrás do seu trabalho, você acredita no seu trabalho e segue em frente. É, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse livro, A Vida é para Ser Vivida, você acredita que ele teria, assim, conteúdo suficientemente apto a se tornar, assim, digamos, um filme? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Aí até eu mandar o meu livro para as editoras, né? Aí teve uma editora que entrou em contato comigo. É que os valores que eles pedem são absurdos, então não tinha nem como, né? Eu estou começando, como é que eu vou ter dinheiro para pagar uma editora? Mas ele falou que dava para fazer, eles iam fazer uma série no YouTube, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ver o meu livro dessa forma também. Então eu acredito que sim, que dá para fazer uma série, um filme. Então você acredita que ele tem conteúdo suficiente para alcançar a mídia do YouTube, né? A mídia de streaming que está sendo muito visível nos últimos tempos. Uma outra pergunta, o Wattpad, você já fez alguma criação por ali? Já tentou colocar um dos seus livros ali para ver como seria a recepção do público ali? O que você ainda não conhece a plataforma, o que você pode dizer a respeito? É uma plataforma que eu conheci agora, recentemente, né? Porque eu entrei em um grupo de escritores e aí esses escritores estavam falando como que eles começaram e a maioria deles começou no Wattpad, né? E eu nem conhecia essa plataforma, então eu comecei a postar, mas faz pouquíssimo tempo que eu estou postando alguns capítulos, então ainda não tive assim um retorno tão grande quanto essas pessoas que já estão no Wattpad há 5 anos, por exemplo, né? Eu vejo lá que o pessoal já está há bastante tempo inclusive, eles até escrevem primeiro no Wattpad para depois fazer o físico, né? Isso aí. Não é, eu fiz o contrário. Primeiro eu fui para o físico e aí depois eu fui para o Wattpad, mas é porque eu realmente não conhecia a plataforma.
mas eu achei uma coisa muito interessante. Né, costuma se colocar ali alguns trechos da obra, não a obra inteira, né? Porque você nunca sabe quem tá ali observando, aí você tem as dicas do que pode ser mudado, tem os comentários e tal, e fica uma coisa muito legal. Agora, Sophie, uma outra pergunta. Você já ouviu falar nas plataformas que pagam em dólar? Você acredita que dá para se fazer isso? Existem algumas plataformas como a Fiso, por exemplo, não é fazendo propaganda não, porque eu descobri também há pouco tempo. Mas ela paga assim, em caracteres, quantidade de letras escritas, por exemplo, páginas lidas, quantidade de produto que você manda para eles. Você acredita que é uma ideia viável, que dá para fazer, que daria para se fazer uma coisa desse tipo? Olha, eu não conheço muito esse tipo. Uma vez eu até recebi um convite, né? Mas aí o que acontece é que eu tinha que assinar um contrato de 5 anos, se eu não me engano, e eu não ia poder publicar meu livro em nenhum outro meio. Né? Acho que só físico que eu ia poder fazer, porque o deles era só online, então eu não poderia manter em nenhuma plataforma, Wattpad, Uslap, Amazon, nada disso. Então eu não achei muito viável pelo tempo. Eu achei um tempo muito longo para eu assumir uma responsabilidade, porque aí vai que eu não gosto, né? Se eu não gostar, aí 5 anos é muito tempo. Então, para mim, essa proposta não foi viável, mas eu não conheço muito, na verdade, esse outro mercado. Porque no caso, se você colocasse lá, seriam 5 anos na dúvida, né? 5 anos que você Isso. deixaria de divulgar em outros lugares que poderiam lhe dar um retorno maior, né? E é um tiro no escuro. Agora, publicação na Amazon, você já pensou em colocar lá? Os meus livros estão na Amazon, sim. Tanto que eu estava com um problema, porque assim, eu comecei a publicar os meus livros pelo Clube dos Autores, que Uhum. foi o primeiro site de autopublicação que eu conheci. E aí ele dá essa oportunidade do seu livro aparecer em outras plataformas, inclusive na Amazon. Só que o meu livro de poesia, por exemplo, ele começou a aparecer com outra capa. Uma capa com um nome, com letras árabes, sabe? Tipo, bem bizarro. Aí eu fiquei meio assim, né? Não, Com não achei certeza. muito legal. Aí eu pedi para tirar e ainda fico naquela briga. O da Vida é para Ser Vivida, ele tá legal, tá normal, tanto que tá lá para comprar, né? Se quiser, ou também dá para ler no Kindle lá, né? Que ilimitado, que é a assinatura do Kindle, né? Também dá para fazer esse tipo de leitura. Eu só acho que na Amazon é só o e-book. Na Amazon não está liberado para comprar pelo físico, eu acho. Né? Físico, por enquanto, está na Wiclap. Eu acho que a Wiclap até passou para a Amazon, sim. Mas eu estou divulgando mais o site da Wiclap e, na verdade, mais o meu Instagram mesmo, né? Porque como eu comprei algumas cópias, então eu estou vendendo mais pelo Instagram, porque aí eu posso também autografar, né? Coloco um mimo junto. Se você comprar na plataforma, vai direto para sua casa, fechado, lacrado e tudo mais. Então, eu acho que esse contato também, né? Esse autógrafo, do escritor pro leitor, eu acho que é bem interessante também. Então, eu procuro fazer a venda mais pelo Instagram mesmo. Você já tem. As pessoas costumam falar assim que a Amazon é uma vitrine muito conceituada e tal. Mas tipo, o grande problema dessas editoras do mundo cibernético, você não tem tempo para nós, escritores, não temos tempo suficiente para fazer algo que é essencial, é divulgação. Eles não fazem para nós, eles só hospedam nossas obras lá. E é aí que nós perdemos. A falta de divulgação é muito grande. E assim, com base nessa parte da divulgação, que tipos de tática além do Instagram você já pensou em fazer? Existe algum outro tipo de tática? Tipo, um exemplo. Banner, mesa, com seus livros, tarde de autógrafo, num lugar assim, público, bem movimentado. Você já pensou nesse tipo de hipótese? Sim, na verdade, assim, quando eu terminei de escrever o meu livro, a gente acha que, terminei de escrever o livro, maravilha, E agora é agora? só vender. Né? Não, não é tão simples assim, né? Aí eu não tinha nem Instagram quando eu terminei de escrever o meu livro, porque eu nunca gostei de rede social, né? Nunca foi muito a minha pegada. Então, essa parte de divulgação, conversa que está sendo assim, acho que é a pior parte para mim.
porque é muito difícil você divulgar, e assim, eu procuro seguir assim, o conselho dos que já estão no mercado há um tempo, que estão conseguindo, estão fazendo sucesso, então cada dica que eu vejo ali que se encaixa, eu procuro seguir. E essa a tarde de autógrafos, eu acho que é sim muito viável. Bom, eu sou de São Paulo, eu sei que aqui tem um monte de lugares, mas como eu não sou uma pessoa que sai muito de casa, eu também não conheço muitos lugares, mas tem café literário, tem um monte de coisa. Então, eu pretendo sim fazer tarde de autógrafos. Agora eu estou fazendo a minha autobiografia, que eu estou fazendo com a editora Saga Books. E aí ele também está me ajudando, né, a ver livrarias também para fazer o lançamento. Então, eu acho que é muito importante, sim. E eu acho que é mais fácil para divulgar também, assim, a pessoa estando ali, ela vê você, vê o livro, né? Porque que nem eu fui para a Bienal, e eu senti muito isso. A pessoa vai, ela pega seu livro ali na mão, e ela folheia e tal, e aí ela abre o interesse dela querer fazer a leitura. Então, acho que é bem legal, sim, fazer esse tipo de evento presencial. Sophie, a magia de você pegar um livro físico na mão, primeira coisa que acho que mundialmente todo mundo faz, abrir ele, ó, sentir o cheiro de Cheirar. página, isso, todo mundo faz isso, não há, tudo bem, o PDF tem a facilidade de você, o Kindle, por exemplo, tem a facilidade de você ler, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma magia. De você Não é a ter mesma coisa. autógrafo bem dado, ter a avaliação bem dada do leitor, que pontos que eles gostaram, que pontos que eles podem fazer observação, é uma magia que Kindle nenhum paga, entendeu? Não tem como, é algo, digamos, surreal. Agora, considerações finais, Sophie. Você quer mandar um abraço, quer mandar um aperto de mão? Pode falar que o espaço é todo seu. Bom, quero primeiro agradecer o convite, né, por estar aqui, agradecer a todos que estão assistindo e agradecer também a alguns escritores, né, que nem a Stephanie, ela tá me ajudando bastante. Eu achei, nossa, ela é um amorzinho, é uma menina que parece que tem 30 anos no corpo de adolescente, é inacreditável a maturidade que essa menina tem. E eu conheci ela na live primeiro, depois lá na Bienal, então mando um beijo, um abraço para ela. O meu amigo Wagner também, escritor, conheci também pelo Instagram e depois vim conhecer pessoalmente lá na Bienal. Inclusive foi ele que me incentivou a ir para a Bienal, porque eu não achava que dava para eu ir. Eu falei, imagina, eu na Bienal? Imagina! E aí ele, não, você consegue, você vai. E aí ele me incentivou e eu fui graças a ele. Então agradeço principalmente a esses dois escritores que estão me ajudando bastante. Stephanie. E fora outros também, tem a Letícia também, que me ajuda também, tem os escritores que eu tenho no grupo dos Weekletters também, tem vários. Então está registrado os agradecimentos de Sophie Vogt. Sophie, foi um prazer receber você essa noite, tá? Espero que seus projetos vão pra frente, que possam deslanchar um sucesso que vem em proporções infinitamente grandes, das quais você não poderia imaginar. Um forte abraço para você, fique com Deus. Lembranças para você e para todos que te acompanham. Obrigada para você também. Fique em paz, viu? Você também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.